Se você tem mais de 60 anos e bebe refrigerante diet ou zero todo dia, achando que está protegendo o coração, preciso te contar uma coisa urgente agora. Estudos publicados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que o consumo diário dessas bebidas aumenta o risco de insuficiência cardíaca em quase 70% em adultos com mais de 60 anos. Sou o Dr. José Varela e hoje vou te mostrar exatamente por que isso acontece e como limpar esse veneno do seu corpo em 15 dias. Era uma quarta-feira comum. Às 12h30 da tarde, o Sr. Carlos, 65 anos, aposentado, morador de Belo Horizonte, sentou-se à mesa para o almoço. Ele tinha pavor de diabetes. O médico tinha alertado sobre o açúcar e Carlos levou isso muito a sério. Então, como fazia todo dia há quase 4 anos, ele abriu a geladeira, pegou a lata gelada do refrigerante zero e colocou sobre a mesa com aquela satisfação de quem acha que está fazendo a coisa certa. Ele comeu o feijão, o arroz, a salada caprichada, bebeu a lata inteira. Depois ainda tomou mais um copo. A consciência estava tranquila, afinal estava escrito no rótulo: zero açúcar, sem calorias, para quem cuida da saúde. Carlos limpou os lábios, foi até a poltrona e ligou o jornal. Às 16 horas daquela tarde, a nora dele encontrou-o arqueado para frente, puxando o ar com desespero, os lábios começando a ficar arroxeados. Em 20 minutos, a ambulância havia chegado. No pronto-socorro, os médicos viram algo que eu, infelizmente, já vi dezenas de vezes na minha carreira dentro de UTIs cardiológicas: um coração em crise aguda. O átrio esquerdo de Carlos havia dilatado de forma perigosa. Os pulmões estavam enchendo de líquido. O diagnóstico foi imediato: insuficiência cardíaca congestiva em descompensação aguda. O que derrubou Carlos não foi o feijão, não foi a gordura. Foi exatamente aquela bebida saudável e escura. Olá, sou o Dr. José Varela. Passei mais de 20 anos dentro de UTIs cardiológicas no Brasil e posso te dizer com toda a autoridade da minha experiência: o que mais me revolta nessa profissão não é a doença em si, é ver um idoso honesto que tentou fazer tudo certo ser enganado pela propaganda de uma indústria que coloca a palavra zero num rótulo e vende veneno embalado como saúde. Isso me incomoda há anos e hoje eu vou te contar a verdade que a televisão não conta. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 3 grandes mentiras que a indústria alimentícia te conta sobre os refrigerantes Diet e Zero. Vou te explicar em linguagem clara e honesta o que esses produtos fazem dentro do coração de um adulto com mais de 60 anos. E, mais importante do que tudo isso, vou te entregar o meu protocolo de hidratação cardioprotetora, um ritual de 5 passos simples e gratuitos que qualquer pessoa pode fazer em casa hoje mesmo para começar a limpar esse veneno do corpo e blindar o coração. Mas não vou revelar o nome exato do veneno ainda. Espera um pouco. Antes de continuar, preciso te fazer uma pergunta. Você ou alguém que você ama tem o hábito de tomar refrigerante diet ou zero com as refeições? Talvez achando que é uma escolha saudável, que líquido é líquido, que pelo menos não tem açúcar? Se a resposta for sim, o que você vai aprender nos próximos minutos pode ser a informação mais importante que você vai receber este ano. Porque o erro que Carlos cometeu é silencioso, está espalhado por milhões de geladeiras brasileiras agora mesmo, e a indústria faz tudo para que você nunca descubra. A história de Carlos não é um caso isolado. Nos meus 20 anos de carreira, atendi homens e mulheres com histórias assustadoramente parecidas. Fátima, 68 anos, de Curitiba. Substituiu a água pelo refrigerante zero de limão porque achava que era quase a mesma coisa. Seu Osvaldo, 71 anos, de Recife, que bebia o dietético todo dia achando que ajudava a digestão. Cada um deles chegou ao hospital com o coração gritando socorro.
E em todos os casos, quando eu perguntava sobre os hábitos, a lata de refrigerante aparecia na conversa. Eu preciso que você fique aqui até o final, porque o que eu vou revelar sobre essa bebida vai mudar a forma como você olha para a sua geladeira. Mas antes de eu te mostrar o que essa química faz dentro do seu coração, você precisa entender por que o seu corpo, com mais de 60 anos, reage de um jeito completamente diferente a esses compostos. E é aí que a coisa fica séria. Continua comigo. Se este canal ainda não faz parte da sua rotina, inscreva-se agora. Aqui eu não tenho rabo preso com nenhuma empresa. A minha aliança é com a sua vida e com a verdade médica. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E me conta nos comentários, de qual estado brasileiro você está nos assistindo hoje? E qual é a bebida que não pode faltar no seu almoço de domingo? Que Deus abençoe cada um que está aqui agora, buscando cuidar melhor da própria saúde. Agora, vamos ao que realmente importa. Para entender o que o refrigerante Diet e Zero faz no corpo de um adulto com mais de 60 anos, você precisa primeiro entender uma coisa fundamental. O seu corpo envelhecido não é o mesmo corpo que você tinha aos 30. As artérias perderam elasticidade. Os rins filtram com menos eficiência. O músculo do coração é mais sensível a agressões químicas. E o que era tolerável aos 40 anos se torna uma ameaça real aos 65. Isso não é fraqueza, é fisiologia humana normal. E a indústria sabe disso, mas continua vendendo a mesma lata para os seus 65 anos. Agora eu vou te apresentar o que chamo de a tríade tóxica do rótulo zero. São 3 elementos que estão escondidos dentro de cada lata de refrigerante dietético e que juntos formam uma combinação que o coração envelhecido simplesmente não consegue suportar no longo prazo. Cada um por si só já seria problemático. Os 3 juntos, todo dia, no almoço e no jantar, são uma receita lenta de catástrofe cardiovascular. Vou te explicar cada um deles agora, em camadas, para que você entenda exatamente o que está acontecendo dentro do seu peito. O erro número 1, a ilusão do zero açúcar. A falsa crença é simples. Se não tem açúcar, posso beber à vontade. Parece lógico, parece até responsável, mas é aqui que mora o primeiro grande engano. Quando a sua língua sente aquele sabor extremamente doce do adoçante artificial, seja o aspartame ou a sucralose, ela manda um sinal urgente para o cérebro. Imagine o seu corpo como uma grande fábrica e o cérebro como o gerente geral. Quando esse sinal chega, o gerente grita para toda a fábrica: atenção, muito açúcar chegando, preparem as máquinas. O pâncreas começa a liberar hormônios, o coração acelera, o fígado se prepara. Só que o açúcar nunca chega, porque era química falsa. O adoçante enganou o gerente. A fábrica inteira entrou em pânico. Esse curto-circuito metabólico tem um nome técnico. É a resistência à insulina paradoxal. O pâncreas liberou insulina para um açúcar que não existe. O nível de glicose no sangue cai de forma irregular e o corpo entra num estado de estresse hormonal crônico. Estudos publicados no Journal of the American College of Cardiology mostram que o consumo diário de edulcorantes como aspartame e sucralose está diretamente associado ao aumento da inflamação nas paredes internas das artérias, o que os médicos chamam de agressão ao endotélio vascular. Com o tempo, esse estresse diário age como um ácido nas paredes elásticas do seu coração. Imagine um balão de borracha que você enche e esvazia todos os dias, várias vezes ao dia, durante anos. O que acontece com esse balão? Ele perde a elasticidade, fica flácido, começa a ceder. É exatamente isso que acontece com o músculo cardíaco, exposto cronicamente a esse caos metabólico. O átrio esquerdo, que é a câmara responsável por receber o sangue dos pulmões e empurrar para o ventrículo, começa a dilatar. Ele estica além do normal e perde a força de bombeamento. Isso tem nome médico, é a dilatação do átrio esquerdo,
porta de entrada para a insuficiência cardíaca congestiva. Foi exatamente o que aconteceu com Carlos. 4 anos bebendo zero todos os dias. 4 anos de curto-circuito metabólico silencioso. 4 anos de inflamação crescendo por dentro. O coração foi cedendo devagar, sem dar sinais claros, até aquela quarta-feira às 16 horas, em que o sistema simplesmente não aguentou mais. E a indústria continua colocando o selo para quem cuida da saúde na lata. Isso me revolta. Agora, vamos para o segundo elemento da tríade. O erro número 2, o sódio oculto no refrigerante diet. A falsa crença aqui é: refrigerante é só água com gás e sabor. Errado. Completamente errado. Quando a indústria retira o açúcar da bebida, ela perde sabor, textura e a sensação de prazer na boca. Para compensar, ela enche a fórmula de sódio. É a solução industrial para um problema industrial. E é um desastre para o coração de quem tem mais de 60 anos. Uma lata comum de refrigerante dietético pode conter entre 40 e 70 miligramas de sódio. Parece pouco? Quem bebe 2 latas por dia, todos os dias, acumula um volume de sódio que os rins envelhecidos simplesmente não conseguem eliminar com eficiência. Pense no sistema circulatório como um conjunto de canos de encanamento. O sódio em excesso é como se alguém abrisse uma torneira de água dentro desses canos e não deixasse a água sair. O volume de líquido dentro dos vasos aumenta, a pressão sobe. O coração precisa fazer mais força para empurrar esse sangue mais volumoso por todo o corpo. É como pedir para uma bomba d'água velha e cansada trabalhar no dobro da pressão todos os dias. Com o tempo, essa bomba vai à falha. E o líquido que não consegue circular começa a se acumular nos pulmões. Isso tem nome, é o edema pulmonar. Aquele sufoco que Carlos sentiu às 16 horas, puxando o ar com desespero. A história de Dona Fátima, 68 anos, de Curitiba, é ainda mais cruel. Ela substituiu a água pelo refrigerante zero de limão. Líquido é líquido, ela dizia, mas o sódio oculto naquela bebida foi engrossando o sangue dela dia após dia. Os adoçantes artificiais foram criando um caos metabólico interno. A inflamação nas artérias coronárias foi crescendo silenciosamente, até que numa madrugada de inverno de Curitiba, Fátima acordou com uma dor estranha no maxilar e um suor frio que encharcou o travesseiro. O marido chamou a ambulância às 2 horas da manhã. O laudo do hospital foi claro: microinfarto por inflamação coronariana crônica. O veneno estava no que ela achava que era a escolha saudável. O erro número 3, o ácido fosfórico da cor escura. A falsa crença: o refrigerante cola ajuda o estômago na digestão. Esse é talvez o mito mais perigoso dos 3. O ácido fosfórico é o componente que dá a cor escura e aquele gosto ácido característico dos refrigerantes de cola, sejam eles normais, diet ou zero. Ele existe na fórmula independentemente da presença do açúcar. E ele faz algo que pouquíssimas pessoas sabem. Ele rouba o cálcio dos ossos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta que o consumo crônico de ácido fosfórico interfere diretamente no metabolismo do cálcio e do fósforo no organismo. E por que isso importa para o coração? Porque o cálcio que é retirado dos ossos não desaparece. Ele vai parar em algum lugar. E esse lugar são as artérias e as válvulas do coração. Com o tempo, esse depósito de cálcio nas artérias as endurece, calcifica, transforma o que deveria ser uma mangueira flexível num cano de ferro rígido. Esse processo se chama calcificação arterial. E artérias rígidas não conseguem se expandir e contrair conforme as necessidades do coração. A pressão arterial sobe de forma crônica e difícil de controlar. Válvulas cardíacas calcificadas perdem a capacidade de se abrir e fechar corretamente. Esse foi o drama de seu Osvaldo, 71 anos, de Recife.
Osvaldo bebia o refrigerante dietético todo dia para ajudar a digestão. O ácido fosfórico foi corroendo silenciosamente a capacidade dos rins dele de filtrar o sangue. A pressão arterial foi subindo gradualmente, semana após semana. Numa tarde de domingo, enquanto assistia ao futebol, a pressão de Osvaldo disparou para 20/12. As válvulas de um coração já cansado pelos 71 anos de vida foram forçadas ao limite. A família levou um susto. O pronto-socorro foi a solução daquela tarde. O médico que o atendeu ligou para mim mais tarde e disse: José, a lista de medicamentos era enorme, mas ninguém tinha perguntado sobre o que ele bebia todo dia. Então, para resumir o que você acabou de aprender, não estamos falando de um erro. Estamos falando de 3 erros que se combinam dentro de cada lata de refrigerante dietético que você abre. O aspartame e a sucralose causando disbiose intestinal e resistência à insulina paradoxal. O sódio oculto retendo líquido e afogando o coração. O ácido fosfórico calcificando artérias e válvulas. Os 3 juntos, todo dia, formam o que eu chamo de a tríade tóxica do rótulo 0. E o resultado final é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é o coração perdendo progressivamente a sua capacidade de bombear o sangue que o seu corpo precisa para viver. A Organização Mundial da Saúde já emitiu alertas severos sobre o uso contínuo de adoçantes sintéticos em adultos mais velhos. Estudos recentes publicados em revistas de cardiologia americanas e francesas confirmam: o consumo diário de bebidas adoçadas artificialmente aumenta o risco de doenças cardiovasculares graves em quase 70% em adultos acima dos 60 anos. Esses não são números que eu inventei. São dados científicos que a indústria gasta fortunas tentando enterrar, enquanto coloca o símbolo de coração saudável na lata. As informações que acabei de compartilhar com você já salvaram a vida de centenas dos meus pacientes. Se isso abriu seus olhos, se você sentiu aquele impacto de perceber que estava sendo enganado, deixe o seu like agora. Esse gesto simples ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais idosos que estão colocando o coração em risco sem saber. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora eu vou te entregar a solução. Vou te dar o meu protocolo de hidratação cardioprotetora, com 5 passos práticos que você pode começar hoje mesmo. Vamos em frente. Você acabou de descobrir o veneno. Agora eu vou te dar o antídoto. E a melhor notícia que eu posso te dar é esta: a solução não custa nada. Ela não está numa farmácia, não depende de receita médica e não exige que você mude toda a sua vida de uma vez. Ela está na sua cozinha, na sua torneira, no seu mercado de bairro. O que eu vou te ensinar agora é o meu protocolo de hidratação cardioprotetora, desenvolvido ao longo de anos de prática clínica, observando o que realmente funcionou nos meus pacientes, para desintoxicar o corpo desse veneno químico e devolver a paz ao coração. São 5 passos, simples, práticos e eficazes. Passo 1. A substituição de choque, o truque do gás. O seu cérebro não está viciado apenas no sabor do refrigerante. Ele está viciado no gás, na sensação do líquido borbulhando, no som da lata abrindo. Isso é um condicionamento psicológico real, e ignorar esse fato é o motivo pelo qual a maioria das pessoas fracassa quando tenta parar do dia para a noite. Então não vamos lutar contra o cérebro, vamos enganá-lo com inteligência. Hoje mesmo, troque o refrigerante por água com gás. Esprema meio limão dentro ou coloque fatias de laranja e hortelã. O gás satisfaz a vontade psicológica do borbulhamento. O limão alcaliniza o sangue e ajuda a neutralizar a acidez acumulada pelo ácido fosfórico dos anos de refrigerante. O seu coração já vai sentir a diferença na primeira semana. Passo 2. O desmame gradual, apenas se for muito dependente. Se você bebe 2 litros de refrigerante dietético por dia,
Não tente cortar para zero amanhã. Isso vai te causar uma crise real de abstinência, com dor de cabeça intensa, irritabilidade e ansiedade, porque o seu sistema nervoso central se adaptou à estimulação química desses aditivos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda reduções progressivas em casos de dependência alimentar. Então siga este plano. Na primeira semana, corte pela metade. Se você bebia 2 litros, beba 1 litro. Na segunda semana, reduza para apenas 1 copo por dia, de preferência fora das refeições. Na terceira semana, você zera. 15 dias de transição são suficientes para o seu cérebro se readaptar sem o sofrimento da abstinência brusca. Passo 3. A regra do copo cheio no minuto 30. Esta é, talvez, a estratégia mais poderosa do protocolo para quem sente aquela vontade irresistível de beber algo doce durante as refeições. Beba um copo grande de água pura, com no mínimo 300 ml, exatos 30 minutos antes do almoço e antes do jantar. Veja o que acontece fisiologicamente. O estômago recebe esse volume de água e se distende. Essa distensão envia um sinal ao hipotálamo, a região do cérebro que controla a fome e a saciedade, informando que já há volume no sistema. O apetite reduz. A vontade de beber algo doce durante a refeição diminui drasticamente. Você vai descobrir que grande parte do desejo pelo refrigerante não era sede real, era um hábito condicionado. Passo 4. O chá termogênico seguro, a limpeza noturna. Substitua a bebida do jantar, ou aquele copo de refrigerante que você tomava depois de comer, por uma xícara de chá de hibisco ou camomila. Pode ser servido frio, com gelo, se você prefere bebidas geladas. O hibisco é um diurético natural suave, rico em antocianinas, que são compostos antioxidantes com efeito comprovado na redução da pressão arterial. Estudos citados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão mostram que o consumo regular de hibisco pode reduzir a pressão sistólica em até 7 milímetros o guro em adultos hipertensos. Ele ajuda os rins a eliminarem o excesso de sódio acumulado pelos anos de refrigerante dietético, aliviando o trabalho do coração durante a noite, que é justamente quando o organismo realiza os seus processos de recuperação mais profundos. Passo 5. A leitura implacável, a missão da geladeira. Este passo não é opcional. Ele é um ato de compromisso com a sua própria vida. Depois deste vídeo, levante-se, vá até a sua geladeira e leia o rótulo de cada bebida que está lá dentro. Se em qualquer rótulo você encontrar as seguintes palavras: aspartame, sucralose, ciclamato de sódio, acesulfame de potássio ou corante caramelo quarto, jogue o líquido na pia. Não doe para um vizinho, não guarde para visita, não veneno para ninguém. Essas substâncias não têm lugar num lar onde alguém acima dos 60 anos está tentando proteger o coração. O seu coração agradecerá no próximo batimento, e no batimento depois, e em todos os batimentos que virão. O protocolo de hidratação cardioprotetora não é uma dieta restritiva, não exige sofrimento. Ele é uma troca inteligente, construída sobre a fisiologia real do corpo humano envelhecido. Quando você para de bombardear o coração com adoçantes que geram caos metabólico, com sódio que retém líquido e com ácido fosfórico que calcifica artérias, o organismo começa a responder. O endotélio vascular, que é a camada interna das artérias, tem uma capacidade notável de se regenerar quando a agressão química cessa. A pressão arterial tende a estabilizar. O átrio esquerdo, quando a sobrecarga é removida, pode parar de dilatar progressivamente. O coração, finalmente, consegue trabalhar dentro do ritmo que ele foi projetado para manter. Lembra do Carlos, aquele homem de 65 anos que foi parar no pronto-socorro naquela quarta-feira, puxando o ar com desespero, os pulmões cheios de líquido? Hoje ele tem 68 anos
e a vida dele recomeçou. Ele jogou todas as latas fora. A geladeira dele hoje tem uma jarra de água com rodelas de laranja e hortelã. No jantar, o chá de hibisco gelado. O átrio esquerdo parou de dilatar. A força de bombeamento estabilizou. Ele voltou a caminhar no parque de manhã sem sentir falta de ar. Ele tirou o veneno e devolveu a paz ao próprio peito. Vamos fechar com um resumo rápido. Nós destruímos as 3 mentiras que formam a tríade tóxica do rótulo zero. O aspartame e a sucralose, causando resistência à insulina paradoxal e inflamação vascular. O sódio oculto, retendo líquido e afogando o coração. O ácido fosfórico, calcificando artérias e válvulas. E a solução são os 5 passos do protocolo de hidratação cardioprotetora. Água com gás e limão. Desmame gradual de 15 dias. Copo cheio 30 minutos antes das refeições. Chá de hibisco no jantar e leitura implacável do rótulo, eliminando tudo que contenha aspartame, sucralose, ciclamato de sódio ou corante caramelo 4. A natureza nunca precisou de laboratório para criar o que é bom para você. A verdadeira saúde é simples e limpa, exatamente como a água que sai da torneira da sua casa. O seu coração não foi feito para lutar contra uma química que ele não reconhece. Pare de obrigá-lo a fazer isso. Se este vídeo abriu seus olhos, deixa o like agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Desce nos comentários e escreve Coração Limpo para confirmar o seu compromisso de hoje. E compartilhe este vídeo no WhatsApp com quem você ama acima dos 60 anos. Um clique simples pode salvar uma vida da sua família. Sou o Dr. José Varela. Desejo a você uma vida longa, uma mesa farta e saudável, e um coração que bate livre e forte até o seu último dia. Um abraço muito forte. Até o próximo vídeo.